Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre o dízimo. Será que o dízimo do Antigo Testamento é o mesmo que se cobra hoje? É o que vamos saber nessa série de vídeos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, na atualidade, os pastores de hoje, os líderes religiosos, eles desfilam de Ferrari, outros carros importados, aviões, helicópteros, jatinhos, mansões, coberturas. Mas será que o dízimo é para isso? Tiago diz que não é, 1,27. Mas vamos, nesta série de vídeos, falar sobre muitas coisas. E acredito que vocês, conferindo nos textos bíblicos, vocês vão abrir as suas mentes para mostrar para esses líderes religiosos de hoje que eles têm que arrumar emprego, não enganar vocês. Vamos falar sobre um texto muito conhecido, que enganam até hoje pessoas mal intencionadas, usando os textos bíblicos para enriquecer líderes. Vamos falar sobre uma passagem muito conhecida, que é de Abraão e Melquisedeque. Se ensina na escola dominical, em culto de doutrina, de pregação, todos os cultos, que Abraão deu dízimo de tudo. É assim que se diz. Isso dá a entender que Abraão, quando teve o encontro com Melquisedeque, ele deu dízimo de tudo. Dá a entender que Abraão levou até as suas riquezas para a guerra. É o que vamos saber nesta série de vídeos. Abraão teve o encontro com Melquisedeque, e isso a gente vê em Gênesis 14. Só situando na história bíblica, esse relato bíblico, ele está mais ou menos entre o século 18 ou 17. Tem outros estudiosos que já dizem que é entre o século 18 e o 16. Isso antes de Cristo. Mas que para trás tem muita história. Inclusive a idade do bronze, o período do bronze, é de 3.500 anos antes de Cristo. Os sumérios é de mais ou menos 3.300 anos antes de Cristo. Mas nós só ficamos situados nesse período bíblico. Mas vamos dar continuidade ao assunto de hoje. Em Gênesis 14, tem o encontro de Melquisedeque, mas antes tem outro acontecimento, que foi ali na região do Mar Morto. Conheço um pouco aquela região, pois já estive 3 vezes naquele lugar. Sodoma e Gomorra fica na parte de baixo do Mar Morto, já puxando para a Jordânia hoje. É ali aonde aconteceu uma parte dessa história de Gênesis 14. Acontece que naquela região que Ló morava, houve ali guerras e muitos reis. E a família de Ló foi levado cativo. Quando Abraão soube que o seu irmão, seu sobrinho, os que moravam com Ló, eles foram levados a cativo, então Abraão, quando recebeu essa notícia, ele pensou logo em libertar
os seus parentes, sua família, que naquela época era através de guerra. Então, Abraão, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Houve essa batalha, e Abraão foi vitorioso. E ele trouxe Ló, sua família. O que Ló foi levado, trouxe. E também a riqueza do rei. Mas agora tem o encontro de Melquisedeque. Esse personagem, ele é enigmático, pois se sabe pouco sobre ele. Não tem genealogia, não tem falando sobre seus filhos, sua esposa, mas que ele existiu como ser humano. Mas a Bíblia oculta essa parte da história de Melquisedeque. Melquisedeque, que era rei de Salém, hoje Jerusalém, ele veio até Abraão. E a Bíblia diz que houve um encontro e que ele serviu pão e vinho a Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14 e o versículo 18. Então aqui a gente vê essa informação muito importante, pois ele era um sacerdote. Mas ele reconhece quem é Abraão, que é um servo de Deus. E ali, vocês vão ver isso em todo o capítulo 14, esses relatos bíblicos. Estou apenas lendo os versículos chaves. E ele serve pão e vinho. Agora, tem outro assunto. É que Abraão, ele neste encontro, após aquele ato simbólico, que hoje podemos dizer que é a Santa Ceia, então Abraão, após isso, ele entregou a Melquisedeque os dízimos. Vamos lá. Bendito seja o Deus do Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. É isso que ensina na Bíblia. É isso que se ensina nos púlpitos. É isso que se ensina em cursos. É isso que se ensina no discipulado. É isso que se ensina até hoje nas escolas dominicais do Brasil e do mundo. Abraão deu o dízimo de tudo. Mas quando é um ministro que fala esse texto, ele dá mais ênfase, dá mais credibilidade, deixando assim você com medo. O versículo diz: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. É assim que os ministros dizem, para fazerem fortuna para seus pastores. Eu te faço uma pergunta: Abraão por acaso levou a sua riqueza para a guerra? Porque até aqui ele está no caminho, ele não voltou ainda para casa. Por acaso ele levou os ouros, os diamantes, as pratas, as suas riquezas, ele levou para a guerra aqueles baús, como a gente sabe que naquela época carregava em baú? Não levou nada. Abraão não levou nada.
apenas trouxe a riqueza que ele pôde pegar. Ele deu o dízimo do que era dos outros.